Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Todos encontraram a palavra? Efésios 6:10. Ô Júlia, não esquece de colocar o carregador, porque eu acho que daqui a pouquinho desliga. Está aí no chão. Amém? Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, no nome de Jesus, vem sobre nós, Pai, derrama o Teu Espírito sobre nós, derrama o Seu poder sobre nós, Pai, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Desde já, Senhor, te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, peço perdão dos pecados dos meus irmãos, peço que o Senhor nos ajude, nos levante, nos dê força, nos dê vigor, e nos ajude a compreendermos a sua vontade. Acampa, Senhor, teus anjos na entrada da igreja, no meio da igreja, em cima no altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É em nome de Jesus que oro, é em nome de Jesus que eu te agradeço nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glorioso e santo é o nome do Senhor. Irmãos, existe uma batalha espiritual. Porque muitas das vezes você acha que você não tem vontade de fazer as coisas, que você fica desanimado, angustiado. Muitas das vezes você fica assim, sabe, irmão, meio cabisbaixo por causa das situações, porque existe uma guerra espiritual. Existe uma peleja, uma batalha espiritual. Louvado seja Deus, em qual? Louvado, nós só vencemos essa batalha, irmão, eu não vou mentir, se você buscar a face do Senhor. Senão você não vence, irmão. Senão você é tragado pelo inimigo da sua alma. É verdade, irmão. Porque às vezes você fica assim, eu não quero, eu não vou. Você acha que isso vem de você mesmo? Não, isso vem de uma guerra espiritual em qual você e eu, nós não vemos. E só tem um meio. O Senhor, Ele fala aqui em Efésios 6:10, Ele começa esse texto falando assim: você tem que se fortalecer aonde? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa o texto aqui de Efésios 6:10 falando para nós. Nós encontramos força no Senhor. Nós só encontramos a força no Senhor. Vai guardando isso dentro do seu espírito, dentro do teu coração. Aleluia. A palavra de Deus diz que Abraão era fortalecido dando glória a Deus.
Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, quando você dá um glória a Deus, irmão, mesmo que você não esteja sentindo forte, o Senhor, Ele te enche do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então Abraão era fortalecido dando glória a Deus. Louvado seja Deus. Então em Efésios, ele começa, o apóstolo Paulo falando com a igreja, né, irmãos, de Éfeso, de Efésios, aqui em Efésios, está falando assim para eles: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele continua dizendo: olha, a luta de vocês não é contra a carne, nem contra o sangue. Às vezes a gente pensa que nós estamos sendo perseguidos pelas pessoas, que as pessoas nos odeiam, né, irmãos? E muitas das vezes o inimigo usa pessoas para falar comigo e com você, para tentar nos desmotivar. Ele vai usar quem? Pessoas. Mas quem está por trás daquela pessoa? Quem está por trás daquela pessoa é um espírito contrário, um espírito maligno, para tentar te entristecer, te angustiar, para tentar te desmotivar, para tentar te paralisar com palavras contrárias. E o apóstolo diz assim: você não precisa sair brigando com as pessoas, você tem que ir na oração, no jejum, orar por aquela vida, clamar a Deus por aquela vida, pedir que Deus venha libertar aquela vida, louvado seja Deus, pedir que Deus venha tocar nela, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor toca, glórias a Deus. Então ele começa a falar: olha, fortalecei-vos no Senhor. Vai anotando aí, meu irmão, na sua mente. Aleluia, louvado seja Deus. Depois, a sua luta, entenda, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, irmão, não é contra a carne nem contra o sangue. Nós estamos aqui na igreja, irmão. Quem é da igreja, louvado seja Deus, sabe que nessa igreja tem muitos irmãos que podem vir, louvado seja Deus, e ocupar essas cadeiras. Mas onde eles estão? Hoje talvez alguns deles olharam para o frio e falaram assim: está muito frio para mim ir para a igreja hoje. Aleluia. Hoje não dá, hoje eu não vou, porque houve o que? Uma batalha espiritual para que essa pessoa não viesse para a igreja, ou está enferma, ou está passando uma situação adversa, e houve uma batalha onde esta pessoa não conseguiu chegar, não conseguiu estar. Existem muitos fatores, né, irmão, porque uma pessoa não está, mas eu estou falando de fatores espirituais. Louvado seja Deus, né, irmão? Existe o trânsito, existe o trabalho, existe outras coisas, mas eu estou falando de questões espirituais. Louvado seja o inimigo trabalhando dentro do seu interior, onde a pessoa se sente: hoje eu não vou não, está muito frio, vou ficar aqui no sofá, vou ficar aqui tomando um chazinho, vou ficar aqui assim. Aí você acaba perdendo, porque você sabe que cada vez que nós chegamos na presença do Senhor, o Senhor tem algo para a minha vida e para a sua. É liberado do céu aqui nessa noite uma vitória para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus. Glórias a Deus, e o Senhor está liberando, e eu creio no poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a pessoa: o que Deus libera? Deus libera, aleluia, livramento, Deus libera saúde, Deus libera, irmão, prosperidade, Deus libera coisas que às vezes você não vê, mas Ele está liberando, louvado seja o nome do Senhor. E Ele continua, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua falando que a luta não é contra a carne e o sangue, e ele começa a falar: revestir os vossos lombos. Os lombos, irmãos, são os ombros, com a verdade, aleluia, e a couraça da justiça. A couraça, o soldado colocava no peito, uma couraça, né, irmãos, uma malha de ferro. E ele está comparando aqui com um soldado romano, em qual ele entendia, ele conhecia a verdade, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Também João 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é a minha verdade, mas é a verdade que está na palavra de Deus, aleluia. Então quando você anda na verdade, louvado seja Deus, você está com seus ombros protegidos.
Aí depois o Senhor fala, mas a justiça de Deus vai proteger o seu coração. Essa parte aqui, louvado seja Deus. A justiça não é a minha justiça, irmão. Eu posso ver uma causa e julgar segundo a minha justiça, mas não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Mateus 6, versículo 33 diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar a justiça que é de Deus, aleluia. Nós temos que nos revestir, irmãos, aleluia, com a verdade e com a justiça de Deus. Depois ele fala, irmãos, vai prestando atenção, louvado seja o nome do Senhor, sobre a sandália. A sandália vai nos pés, é a preparação do evangelho da paz, louvado seja Deus. E as sandálias, elas simbolizam movimento, louvado seja o nome do Senhor. E esse movimento tem um propósito. Marcos 16, versículo 15 diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, louvado seja Deus. Então nós temos o cristão, ele tem, aleluia, aqui está revestido, coração, e tem que trabalhar, porque os pés simbolizam movimento na obra do Senhor, evangelismo, aleluia. O cristão, ele foi chamado, faz parte da armadura de Deus, o evangelismo. Eu recebi, mas eu tenho que transmitir aquilo que eu recebi. Se nós não estamos transmitindo, eu não falo só de você, eu falo de mim, falo de nós estamos em falha com Deus, porque o cristão não foi chamado somente para ficar sentado numa cadeira, ele foi chamado para transmitir o evangelho. Louvado, se eu tomar um gole d'água aqui, irmão. Nós fomos chamados para transmitir. Então vá anotando aí, né, irmãos? Lombo, verdade. Coraça, justiça. Aleluia. Sandálias, preparação do evangelho da paz. Pregação, evangelismo, louvado seja Deus. Mas você vê que o Senhor, ele fala, irmãos, que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, não só uma parte. Tem gente que ele é muito bom na palavra, mas ele não evangeliza. Ele é muito bom, aleluia, para transmitir, mas ele não vive a verdade na vida dele. Louvado seja Deus. Ele é muito bom numa coisa, mas é muito falho em outra. Então o Senhor, ele fala que nós temos que nos revestir da cabeça à planta dos pés. Da cabeça, hoje é culto de cura e de libertação, e por isso o Espírito Santo nos libera essa palavra, onde eu e você, nós precisamos nos revestir do alto da cabeça à planta dos pés, porque existe uma astuta cilada, irmão. Não é minha essa cilada, é a cilada do diabo. O diabo, ele põe ciladas. É como aquele bandido que fica na espreita para assaltar, sabe? Ele ordena o seu caminho, ele olha, né? Ele fica ali. Mas quando nós estamos revestidos, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos livra e nos guarda. Louvado seja Deus, oh glória a Deus. Aí o Senhor, ele fala assim, que nós precisamos ter um escudo. Um escudo, irmão. Como é esse escudo? É o escudo da fé. Com a fé, quando eu creio, irmão, crer não é só quando tudo vai bem, não, irmão. As pessoas pensam que crer quando tudo vai bem é fácil, né? Tá tudo bem, eu creio. Digo para todo mundo que creio. Quando tudo vai bem, eu digo, olha, eu creio, eu acredito, eu tenho fé, eu faço e aconteço. Mas e quando tudo não vai bem? E quando tudo vai mal? Como que foi que Jó mostrou para Deus que ele tinha fé verdadeiramente? Perdeu 10 filhos, irmão, perdeu toda a riqueza que ele tinha, raspou a cabeça, se jogou por terra e falou assim, né, irmãos, nu eu nasci, aleluia,
e eu vou, se preciso for, eu volto lá para o ventre da minha mãe, bendito seja o nome do Senhor. Adorou a Deus, irmão, no meio da tribulação. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Ele adorou a Deus no meio da dificuldade. Ele demonstrou que tinha fé, mesmo quando estava vivendo um momento de dificuldade. E aí que é o difícil, irmão. Quantas pessoas, quando vem a tribulação, a luta, a prova, a dificuldade, você fala assim: cadê o fulano? Desapareceu. Cadê o fulano? Agora que ele era para ele buscar mais, ele foi embora. É verdade, irmão, acontece, mas que não aconteça nem comigo nem com você, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, com a fé forma um escudo sobre a sua vida. A fé em Deus vai formar um escudo que vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus, né, irmão, o inimigo vai usar alguém dizendo: você é um derrotado, fracassado, nada dá certo na sua vida. Começa a dizer coisas: você não vale nada, você não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas você tem fé, e você sabe que você não é assim, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você tudo pode naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O inimigo vai jogando dardos, joga dardos em forma de palavras, né, irmão? Em forma de circunstâncias, em forma de situações, mas apagamos os dardos inflamados do maligno pela fé no Senhor. Pela fé em Deus, apagamos todos os dardos inflamados do maligno. O Senhor, Ele fala também, irmãos, que nós temos que tomar o capacete da salvação. Capacete da salvação. Nós temos que blindar os nossos pensamentos, fortalecer os nossos pensamentos em Deus, fortalecer a nossa mente no Senhor, porque a nossa mente, irmão, muitas das vezes vacila muito. O nosso ânimo, aleluia, tudo começa aqui, ó, no seu pensamento. Está tudo no seu pensamento, tanto a fé quanto tudo, irmão, está aqui dentro da sua cabeça. O inimigo quer dizer para você, para mim, para nós, que nós temos a mentalidade fraca. E não, o cristão tem que ter a mente de Cristo. Nós temos a mentalidade forte. Ainda que o nosso corpo tenha limitações, nós temos que ter a nossa mentalidade forte no Senhor. Nossa certeza, mentalidade. Porque tudo rege através da sua cabeça, através da sua mente. Então você tem que encher a sua mente da palavra do louvor e executar a palavra de Deus na sua vida, fortalecer os seus pensamentos. Capacete simbolizando a salvação. Você sabia que no livro de Apocalipse, por muitas vezes, o Senhor ele fala assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Onde é colocada a coroa? Nos pés? Na cabeça? A coroa é colocada na cabeça, irmão. Então, aleluia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, para que você não perca a sua salvação. Guarda o que tens. O que você tem, irmão? Aleluia. Você tem, recapitulando aqui, irmão, aleluia, a verdade é Jesus, né? A justiça de Deus, louvado seja Deus. Você é um evangelista, na preparação do evangelho, você executa a obra de Deus na sua vida. Você tem fé, aleluia, e o capacete da salvação está sobre a sua cabeça. Aleluia, glórias a Deus. E aí, né, irmãos, o Senhor ele fala da espada, a espada do Espírito. A espada, irmão, ela é um instrumento tanto, aleluia, de defesa quanto de ataque. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus estava no deserto, que ele jejuou 40 dias e 40 noites, Satanás tentou ele, irmão: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Jesus responde lá em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Coloca ele sobre o pináculo do templo, falou: lança-te daqui abaixo, também está escrito, aleluia, né? Que Satanás disse: está escrito que dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Aí Jesus responde na palavra: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois mostra a riqueza de todo mundo e fala assim: olha, se tu prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus responde para ele: só a Deus adorarás e só a Ele dará culto, louvado seja o nome do Senhor. Então o cristão, ele necessita conhecer a palavra de Deus, porque sem conhecer a palavra de Deus nas nossas vidas, sem conhecer a palavra, não combatemos, aleluia. Nós podemos até apagar os dardos inflamados porque temos fé, mas não combatemos o mal. Não, nós não temos que revidar as pessoas com as mãos, amém? Mas quando alguém te falar, você tem o direito de replicar com a palavra. Se alguém te fala algo, porque se eu falar algo do meu ímpeto, com raiva, eu perco a razão. Você está entendendo? Que a pessoa fala comigo aqui, eu na minha raiva vou e respondo. O ser humano é muito assim, né? Pum, bate pronto, responde. Perdi a razão. Já era. Mas um crente respondendo com o próprio ímpeto, ele já perdeu a razão. Mas você não é crente? Ninguém nunca falou isso para você? Você não é crente? Está falando assim desse jeito? Está gritando? Está usando essas palavras? O cristão não deve usar essas palavras. Agora é diferente. A pessoa fala assim: não vai dar certo sim, em nome de Jesus. Deus é na minha vida, o Senhor falou para mim que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas você não está vivendo, hoje é hoje. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Você vê como é diferente, irmão? A pessoa fala, aleluia, você não precisa estar com raiva para responder. Você só precisa ter a palavra em você para responder às situações. E se você não tiver o que falar, é melhor ficar quieto mesmo, irmão. É melhor ficar quieto mesmo, porque se você não sabe o que responder, a boca fechada, como diz num ditado bem popular, não entra mosquito, né, irmão? Boca fechada, é melhor do que aberta falando besteira. Você pode ter certeza, porque palavras lançadas, irmão, desagradáveis, palavras lançadas, mal lançadas, geram feridas. E muitas feridas, irmãos, tem coisa que às vezes não tem como voltar para trás. Fica difícil de voltar para trás. Tem sim, perdão, né, irmão? Mas leva um tempo, né? Até derramar o bálsamo, ali a cura. Às vezes demora tempos e tempos. Então quando a gente não tem o que falar, a gente fica calado. Mas existe um componente nessa armadura de Deus, que o apóstolo, aleluia, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo não colocou como ornamentária, ou como, né, irmãos, detalhes de uma armadura. Ele falou sobre lombo, falou sobre couraça, falou sobre sandália, falou sobre capacete, falou sobre escudo, falou sobre espada. Mas ele falou, outra coisa que ele fala, mas não usa como instrumento da armadura, é oração e súplica. Ele fala assim: o cristão, aleluia, seria o sétimo componente. Eu digo, aleluia, que seria o primeiro componente da armadura de Deus. Ele colocou ali, não colocou numeração, eu que estou colocando numeração, mas posso dizer para você que é o primeiro componente de uma armadura de um cristão, é a oração e a súplica. O cristão que não ora, aleluia, escute isso, irmão, porque isso é muito importante. Se você não tem uma vida de oração, se você não ora por você nem por ninguém, comece a mudar isso na sua vida.
Não é aquela oração em nome de Jesus, antes de dormir, amém, e dorme em 2 segundos. Não é isso. É entrega. É o momento que precisamos ter com Deus. Como? É o primeiro passo que o cristão dá para conseguir todos esses componentes da armadura de Deus. Porque através da oração o Senhor vai te moldar. O Senhor vai tirando coisas da sua vida que precisam ser tiradas. Você nem vai percebendo, mas o Senhor vai tirando. Então, volte a sua vida de oração. Tenha uma vida de oração. Ele falou assim: toda oração é súplica. O que é uma súplica, irmão? Senhor, é tipo implorando para Deus trabalhar na sua vida. É um estágio da oração, né, irmãos, de muito quebrantamento. É uma súplica, que você está suplicando o favor de alguém. Você já viu? Me ajuda, pelo amor de Deus, socorro. É uma súplica. Me ajuda, vem, Senhor. Oração e súplica. Não é qualquer oração não que tem que fazer. Senhor, me arrependo dos meus pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os pecados da minha família. Perdoa os pecados da nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Hoje eu estava lembrando, irmãos, num tempo, aleluia, quando mais ou menos uns 24 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, mais ou menos, né? Quando logo lá no começo, era muito diferente do que é hoje, viu, irmão? Muito diferente. Não existia tecnologia, sabe, irmão? As pessoas não eram presas, né, irmão, a tecnologias. E uma pessoa chegava no culto, isso que a gente acha tão normal, irmão, cantar um hino da harpa. Aí você olhava assim, as pessoas estavam chorando no culto, irmão. Chorando, quebrantado. Estava, aleluia, não uma coisa mecânica, uma coisa assim fria, gelada. Aleluia. As pessoas estavam quebrantadas assim, sabe, ao extremo. Hoje a gente entra num culto, pode ser a igreja vazia ou a igreja cheia. Você vê o povo andando para lá, o povo andando para cá, o povo andando aqui, tudo desapercebido, desligado. E a palavra do Senhor diz que o que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. E o que nós desligarmos da terra, será desligado do céu. E não tinha isso, irmão. Você levantava uma campanha, levantava uma campanha lá na minha casa, irmão, vinha gente de 3, 4 bairros, 5 bairros. Oh, Jesus. Vinha gente, irmão, pegava lá do Jabaquara, irmão, para vir no culto, numa garagem. Olha a sede, irmão, para buscar a presença de Deus. Hoje você fala para a pessoa andar 2 ruas, pastor, está tão frio hoje, eu acho que vai cair uma garoa. Oh, não está nem garoando, ela olha assim e fala assim: eu acho que vai cair uma garoa. Olha, eu acho que vai chover, viu, pastor? Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu acho que vai chover. Não podia chover, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus, chovia. Irmão, as crianças eram as primeiras que chegavam na igreja com chuva. Aleluia, eu conhecia criança, irmão, que ia sozinho para a igreja. Nossa, era outra coisa. Mas eu peço a Deus que Deus derrame esse avivamento sobre nós, irmão. Eu peço a Deus que Deus nos encha de alegria para estar na presença do Senhor. Que a gente venha se revestir, irmão. É tempo de revestimento, não é tempo de brincadeira. Existem causas na sua vida, irmão, que eu não posso resolver. Até queria te ajudar em alguma coisa, mas Deus é que vai te ajudar. Se Deus não te ajudar, existem conflitos internos dentro de um ser humano, tantas questões que ninguém consegue te ajudar, só Deus para te ajudar. Você pode contratar o psiquiatra, o psicólogo, né, irmão, o maior entendido do mundo para resolver suas questões internas, que ele vai te dar até uma ajuda, né, irmão? Mas resolver não vai. Você vai ter que enfrentar os seus gigantes. Você vai ter que enfrentar os seus problemas. Talvez ele te dê até alguma ferramenta para te ajudar, né, irmão? Psicologicamente falando. Mas o Senhor, Ele te dá todas as ferramentas que você precisa para enfrentar
aleluia, esse gigante que te atormenta, que te atrapalha. Ele te dá as ferramentas e você vai vencer no nome de Jesus, meu querido. No nome de Jesus. Então vamos despertar, irmão, nossas vidas espirituais. Vamos despertar, irmãos, vamos gerar busca dentro da gente. Irmão, põe lá, não precisa o pastor ligar para você e falar assim: ei, é a hora da oração, aí você está orando na sua casa? Se eu perguntar se você está orando na sua casa, irmão, eu não vou nem perguntar, não vou nem fazer essa pergunta. Porque você e Deus sabem. Eu não vou perguntar se você fecha a porta do seu quarto e ora. Não vou perguntar. Porque se eu posso constranger alguém, não é esse meu papel, de constranger, mas de incentivar. Quantas pessoas será que têm lido a Bíblia dentro da sua casa? Uma hora de leitura, né? 10 minutos de leitura que seja, irmão. Aleluia. Ah, pastor, eu não sei ler. Vai lá, põe lá a palavra falada lá no YouTube lá e começa a ouvir ela. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, são ferramentas que não tem como a gente recebê-las. A gente até quer, assim, a gente está aqui na igreja e fala assim: olha, eu quero ser revestido, Senhor. Mas se não tiver oração e súplica, se não tiver, como que vai manejar a espada do Espírito? Como vai adquirir fé sem ouvir a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Como? A verdade, às vezes a gente julga: eu não acho. As pessoas arrogantes, soberbas, cheia de si, falam assim: eu não acho que é assim. Ué, meu, tem que ver a palavra, não é eu não. Eu não tenho que achar nada. Se eu estou seguindo ao Senhor, não é o meu ímpeto. É a palavra de Deus, eu não tenho que achar. Eu tenho que conhecer a palavra. Se eu conhecer a palavra, eu conheço a vontade de Deus. Em muitas situações da minha vida. A vontade de Deus, ela é muito clara em muitas situações, irmão. Nossa vida, estou encerrando já, irmão, é criada por situações. Você tem situações no trabalho, você tem situações na escola, você tem situações na família, você tem situações. E como você age nas situações vai demonstrar se você age com a palavra ou com o seu ímpeto. Se eu ajo com a palavra ou com o meu jeito. Não é do meu jeito, irmão. Às vezes a gente não entende isso, não é o meu jeito, é o jeito de Deus. Não é a minha forma, é a forma de Deus. Aí eu vou vencer. Aleluia. Se eu for fazer do meu jeito, eu quebro a cara. Eu quebro a cara feio, irmão, do meu jeito. E a gente muitas vezes quebra a cara, irmão, porque a gente faz as coisas do nosso jeito. A gente bate de frente com o mundo. E eu não tenho que lutar com a minha mão, mas com a mão de Deus, com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a leitura da palavra. Eu tenho que combater o mal. Você não vê o mal, irmão. Você está vendo o mal aqui? Você está vendo? Não. Você está vendo o bem também? Não. Você está vendo? Não, você não está vendo. Você pode sentir, ou bem ou mal você sente também, mas ver você não está vendo. Aleluia. Então como que você combate algo que você não vê? Aleluia. Só no mundo espiritual. Nós temos que entrar numa dimensão espiritual. O que entra na dimensão espiritual? Você está vendo as minhas palavras? Você está ouvindo, mas você não está vendo. Aleluia. A nossa oração, ela é invisível. O som é invisível. E o som atinge as regiões celestiais, irmão. O som atinge o céu, irmão. Aleluia. Aleluia. Mas se orar em pensamento, atinge também? Atinge. Porque Deus conhece pensamento, né, irmão? Às vezes você não pode falar alto ali, você está num ambiente ali e tal, que você não... mas você está ali, ó. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Eu sempre falo isso, mas se eu perguntar o que significa, algumas pessoas não sabem, né, irmão? Aleluia. Onisciente, sabe tudo que eu e você pensamos. Onipotente, tem todo o poder, contém todo o poder. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É um mistério, né, irmão? Como é que pode, né? Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Esse é o poder de Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia, amém, irmão? Decorou? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, eu vou ungir os irmãos, orar pela vida dos irmãos. Glória a Deus.